Olá, muito bem-vindo à nossa sala de visitas. Eu sou o vereador Ítalo Cardoso e tenho aqui hoje 3 convidados muito especiais para falar de um tema muito importante que nos aproximamos. Dia 21 de março é o Dia Internacional da Luta contra a Discriminação Racial, a luta contra a opressão, e eu trouxe aqui 2 pessoas, o professor Mosidike Adewale e o professor Zemi Akinjenin, que vão falar em tempos separados, e está aqui conosco o Gilson Vitório, mais conhecido na cidade e no mundo como Gilson Negrão. Gilson Negrão é militante da Zona Leste de São Paulo, agitador cultural, ativista de direitos humanos, conhecido em todas as lutas nos últimos anos contra a discriminação, pelos direitos das mulheres. E o Gilson criou aqui na cidade de São Paulo uma entidade também muito conhecida nos meios políticos, chamado Fala Negão. Tanto que ninguém conhece o Gilson Vitório, conhece o Gilson Negão exatamente por conta desta relação com esta ONG, e ele vai falar um pouco depois sobre o Fala Negão com a gente. Mas antes eu queria que o professor Mosidike falasse da importância do dia 21 de março e o que representa hoje no cenário mundial, na luta contra a opressão, contra a discriminação, o acontecido no dia 21 de março em Chapperville. Já agradecendo também a sua presença, o professor de Yorubá, professor de inglês, e é nigeriano e vive no nosso país. Muito obrigado, então, pela sua presença aqui na nossa sala de visitas. Okay. Obrigado, vereador, pela oportunidade. Primeiro, a racial discriminação é um tema que nunca acaba, ok? Só que esse acontecendo na África do Sul, ok? E através da luta de povos negros conseguir reverter essas situações. Quero dizer que o massacre do Chapperville abriu o mundo sobre o problema que esses povos negros estavam passando naquelas épocas. Porque a discriminação racial lá entre os brancos e negros naquelas épocas é muito rígidos. Os negros não têm direito nenhum direitos. Você não tem direito de andar à noite, ok? Os negros não podem passar a noite após 11 horas da noite, não podem andar na rua. Você não tem direito de dormir, não tem direito de ter casa. E se você tem casa, você só tem alguns lugares onde você pode ter sua própria casa. Aí, através de uma organização fundada por Nelson Mandela, ele reuniu os povos, os negros, para a luta contra esse política racismo. Claro que os brancos no poder naquela época. Em que ano foi, professor? Se foi em 1960, ok? 1960. Estamos falando 60. Essas épocas, ele revoltar e sempre a autoridade, ele usa poder máximo de força para reprimir e matar muitas gente, crianças, mulheres, homens. Através desse incidente, ok? O mundo, através do mídia, condena essa atitude, ok? E as Organizações Unidas, mantêm sanções contra o regime do apartheid, ok? A gente pode falar que esse pequeno incidente e que, enfim, começa o processo de democratização e de eu não sei como dizer isso, empowerment of the blacks, okay, and the social equality, igualdade social na África do Sul. Eu agradeço então, e depois o professor Zenin vai falar um pouco mais sobre os aspectos desse massacre do dia 21 de março e que ainda influenciam a luta contra a opressão e contra a discriminação no mundo inteiro. Mas eu trouxe o Gilson aqui porque o Gilson fez, no concreto, uma ligação aqui na Zona Leste de São Paulo, pegou o exemplo tirado
da luta de Chapperville e trouxe para Itaquera. E criou uma entidade hoje que tem um trabalho muito importante com mulheres, com negros, com jovens de cultura, né? E eu queria que o Gilson se apresentasse e falasse um pouco sobre isso. Olá, eu sou Gilson Negão, Gilson Nunes Vitório, mais conhecido como Gilson Negão. E aí faço parte aí da luta pela crescimento da Zona Leste, né? Eu estou morando em Itaquera desde 1959, comecei minha militância no Falcão do Morro Itaquerense, no samba, né? Aquela cultura nossa do samba. Depois fui fundador da Aliança de Itaquera e, na sequência, fundador também do Fala Negão da Zona Leste de São Paulo. Naquela época, quando nós fundamos o Fala Negão, Fala Mulher da Zona Leste de São Paulo... Quando foi fundado o Fala Negão, Gilson? Em 1992. 1992. Então, fazendo 20 anos do Fala Negão. 20 anos do Fala Negão. E naquela época, quando nós juntamos um grupo de amigos para fundar o Fala Negão, era justamente porque nós tínhamos muita atuação na escola de samba, e a escola de samba, nós começamos a notar que quando a escola falava de temas da origem negra, né, a periferia se aproximava bastante da gente, né, e aí fazíamos contatos e tal. Como a escola de samba, ela também tem que ter enredos variados, temas variados, senão fica na mesma coisa, não compete, e às vezes o ano seguinte mudava de tema e as pessoas às vezes se afastavam, né. E nós sentimos a necessidade de aglutinar essas pessoas e continuar uma luta. Como lá na Itaquera, na Zona Leste, nós tínhamos lá várias entidades que tinham o mesmo objetivo, mas estavam um pouco separadas, nós resolvemos aglutinar, né? Que era o grupo de dança Afro 2, era o grupo Dandara, era os Filhos de Zumbi, o grupo da juventude Filhos de Zumbi, e algumas outras entidades, o Secone. Aí nós resolvemos aglutinar essas entidades e formar o Fala Negrão, fazer um trabalho um pouco mais concreto e cada um desse visibilidade para a sua área que faz. E foi um negócio muito interessante porque tínhamos aí o pessoal que trabalhava com artesanato, né? Que também que o artesanato separado não tinha sua visibilidade. Então nós resolvemos juntar todos esses grupos aí, fazer uma coisa só e fazer várias atividades, né? E a data foi uma data interessante porque eu me lembro que naquela época a pessoa que falava muito sobre essa data do 21 de março era um companheiro Batista, João Batista, João Batista Jesus Félix, hoje professor da Universidade de Tocantins, e ele que ia marcar a data, que a gente não tinha muita referência dessa data. Essa data é uma data interessante para a nossa luta, nós precisamos trazer ela para o Brasil e marcar essa data. Ele repetiu isso umas 3 ou 4 vezes e eu achei interessante nós marcarmos essa data. Então nós resolvemos então fundar o Fala Negão no dia 21 de março, porque era uma data dessa. E era justamente em 1992 que nós tivemos um tema afro na escola de samba dentro de Itaquera que falava sobre o batuque, a força da raiz. E foi um desfile excelente, muito bom e tal. E aí, período de quaresma, eu conversei com os companheiros e falei, nós precisamos dar uma sequência nesse trabalho, então vamos ver se no dia 21 de março a gente se une e funda a entidade. E aí, pois é, mas isso foi há 20 anos atrás, e o Fala Negão se firmou tanto que está aí uma referência para todos os que lidam com direitos humanos na cidade de São Paulo. E como que foi o crescimento do Fala Negão para além do samba? Que papel cumpre o Fala Negão hoje na educação dessa garotada, dessas mulheres e dos negros? É legal, e o crescimento foi interessante porque no começo nós éramos só Fala Negão, né? E aí depois as mulheres diziam assim, olha, vocês estão esquecendo das mulheres, então se nós queremos ter sociedade justa e igualitária, você não pode esquecer das mulheres, né? E aí realmente nós atentamos a isso, aí já Fala Negão, Fala Mulher da Zona Leste de São Paulo. Então, a questão das mulheres, até porque a fundadora junto conosco foi eu, a Maria da Penha, a Silvia, que era do Secone, o Edu, o companheiro Tarciso, né? Tinha o Jorginho, o Jorge Rafari, que hoje faz um trabalho com a garotada aí, essas pessoas que construíram e nos ajudaram a fundar. Então, a partir daí, nós começamos a trabalhar também a questão das mulheres, da igualdade, discutir um pouco mais a questão da igualdade e pôr na nossa pauta também a questão das mulheres e dando um ênfase para as mulheres negras principalmente. A partir daí nós viemos trabalhando essa questão na região, fazendo nosso levantamento de ações na região, na Zona Leste. Uma luta foi muito interessante, nosso trabalho com a juventude começou, nós tínhamos feito um trabalho muito interessante, foi uma pesquisa dos salões de baile que frequentava a juventude negra para saber o que pensava essa juventude, né? E a partir daí foi um livro que nós lançamos aí, que penso a juventude negra da Zona Leste.
professor Walter participou junto com a gente, e lançamos também um projeto Repensando a Educação, que foi um projeto que relançamos ele, um projeto que tinha sido grande êxito no governo Luiz Erundina, e depois saímos do governo, aí nós, enquanto entidade, resolvemos retomar esse projeto. É um projeto que valorizava a questão da juventude negra na região e com o pensamento dele que eles tinham, né? E foi um projeto muito interessante que aproximou a juventude da nossa entidade, com os seus pensamentos, colocando um pouco das suas ideias. E aí nós começamos a entender que a juventude tinha muito a contribuir na nossa luta, né? Eles começaram mostrando o seu conhecimento, qual era a sua posição dentro da sociedade naquele momento, e nos engajamos nessa luta, que foi um negócio muito bom. Deu muito resultado e que está aí até hoje, né? Pois é, e vocês tratam sempre da questão do tema violência. Eu sempre que vou participar de alguma roda, alguma conversa que está se tratando sobre a violência do Estado, violência policial, né? Vocês estão sempre ali. E eu queria que você falasse um pouco desse estágio, quer dizer, como é que são as parcerias que a ONG faz na região, com quem que ela trabalha hoje, né? Com quais entidades ela trabalha? Sim, então, a nossa parceria, nós começamos a ver a consistência do nosso trabalho e nós aprendemos rápido, que logo no começo o pessoal conversava com a gente, a luta não é só nossa, são de todos. Então nós começamos a fazer parceria com outras entidades e grupos discriminados, né, que são as mulheres negras, o grupo de LGBT, né, os grupos dos moradores de rua. E a partir daí começamos a fazer parceria, começamos a participar da Comissão de Direitos Humanos aqui na casa que estava em formação, tivemos junto também aqui, e aí a partir daí começamos a conhecer um pouco mais a luta, né? E para essa luta teve um movimento muito interessante na nossa vida, que a gente não pode esquecer, que são as pessoas portadoras de deficiência, né? Que eram os companheiros da FCD, o Serginho, o professor Janilson, que nos ensinaram muito, né? A inclusão da pessoa deficiente na sociedade, nos ensinaram muito. Foi um negócio que nos ensinou um aprendizado muito rico. E a partir daí começamos a trabalhar um pouco essa questão contra a violência, porque até aí a violência física é que você sente, mas aquela violência da opressão é a violência que você às vezes não sente ela, mas é a que mais dói, porque você, a todo momento você está sendo oprimido em algum setor da sociedade, alguns espaços da sociedade um espaço você tem você pode penetrar, outro já não, você tem que entrar devagar, né, ver como é que pisa, né? Então nós começamos a entender que a opressão ela é disfarçada, e nós temos que começar a entender isso. E a partir daí começamos a trabalhar essa questão da violência. Começamos a entender um pouco mais também a violência que sofre a nossa juventude, né? Isso nós já víamos protestando isso aqui desde da década de 60, 70, nos organizando, e até hoje não mudou, né? É uma questão muito séria, a questão da violência, até hoje não mudou. Se vê a reivindicação do movimento negro de 70, 78, quando foi fundado o MNU, a CONEM, que também está com 20 anos agora. E hoje não mudou nada, pelo contrário, a violência contra a nossa juventude, a juventude negra, o nosso povo de rua, ela continua, né? Então o Estado pode ter mudado alguma coisa, mas a violência e a opressão contra o povo negro continua. E são essas coisas que nós estamos trabalhando, e nós estamos trabalhando com dados na região, para não dizer que nós estamos falando bobagem. Nós temos dados apresentados e a cada momento ela continua, né? Professor, como o senhor vê a luta do povo sul-africano lá em 1960 reflete aqui no Brasil, que inspirou, né, o surgimento dessa ONG do MNU, do Fala Negão. E eu queria saber do senhor, daquele movimento, daquela luta, o que ficou para a sociedade? Já tivemos Nelson Mandela, temos hoje uma situação mudada, mas qual o exemplo que a juventude, principalmente a juventude, tem daquele momento histórico e o que se mantém ainda daquela luta? Principalmente, eu quero dizer que aquele luta, mostra os sofrimentos e que os povos negros têm que fazer para resgatar as honras e a liberdade, ok? Através da educação, ok? Porque Nelson Mandela, quando ele foi preso, quando ele está preso, mesmo dentro de cadeia, ele faz faculdade, ele se formado em advogados. Depois que ele saiu, mesmo formado, juntos os colegas deles,